Boa noite a todos, que a paz esteja com todos nós, que possamos aproveitar o nosso tempo, da melhor forma possível, pois como a gente ouviu aqui, cada segundo, cada minuto é importante no decorrer, e nós temos que, quanto assim, a gente tá jovem, o tempo é o tempo, quando a gente chega numa idade madura, a gente fala, puxa vida, como passou o tempo, e aí você vai falar, o que eu fiz, E quando e não é só na idade madura, é na idade média, na idade qualquer, a gente sempre vai estar, eu acho que a gente vai estar se questionando como melhor utilizar o nosso tempo. Ele é importante e ele não para, Mas enfim, vamos lá. Repetindo, boa noite, e que nós estamos aqui na Casa Espírita Fraternal Recomeço, aqui no Jordanópolis, A gente também está ao vivo aqui pela internet, por isso a gente se auto-apresenta também, para que todos possam, saber o nosso trabalho, que são as quartas-feiras, onde a gente tem esse trabalho fraternal da parte espiritual, e às segundas-feiras nós temos a parte de cura, a parte da parte médica espiritual, E são dois trabalhos que a gente vem se dedicando muito para acolhimento, para fortalecimento de todos nós. Então, que possamos aproveitar o melhor possível. A gente também tem aqui alguns recados que são importantes. Eu vou ler aqui. Nós que frequentamos semanalmente o Centro Espírita, sabemos o quanto esse momento é importante e nos ajuda em nosso equilíbrio e fortalecimento em nosso dia a dia. Pois isso, antes de iniciarmos os trabalhos, vamos passar alguns recadinhos importantes. Os recadinhos importantes que eu vou passar. Quem mandou ler, Os celulares, A gente precisa desligar os celulares, colocar ele no modo avião, para que não possamos ter algum tipo de interferência no decorrer da palestra e do trabalho que se realizará lá dentro da sala de passes, Nós temos o uso, a gente fala do uso da máscara, mas agora não há mais necessidade, não é mais obrigatório, fica a critério de cada um de usar ou não. Nós perdemos aquela coisa de ter uma máscara, Antes a gente, não, vou usar máscara, todo mundo, só que está de máscara, por quê? Era algo diferente. Hoje já aprendemos que é algo natural. Se alguém não estiver bem, e se achar melhor colocar, é algo que a gente evita de passar um resfriado para alguém. A gente sempre fala das lãs, doação de lã, que nós aqui na casa, a gente faz o tricô, o crochê, nunca sei qual que é qual, mas não importa. Dos quadrados, crochê, obrigado. O crochê, a gente faz o crochê nos quadradinhos. Esses quadradinhos nós chamamos de quadradinhos do amor, que depois a gente monta com eles, cada tarefeira tem o seu quadradinho, leva para casa e vai costurando lá, vai fazendo o crochê. E depois nós montamos as mantas, os cobertores, para doar para aqueles que estão precisando. Então, a doação de lã é importante para nós, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Nós também nós adotamos 20 famílias com uma cesta básica. Todo mês nós fazemos essa cesta para ajudar ali, essas pessoas que estão aí passando por um momento difícil. Essas pessoas são cadastradas aqui na casa, tem a gente conhece realmente da necessidade e podemos dizer que são realmente pessoas que estão numa situação não muito agradável, tá? Mas que a nossa cesta, quando ela é preenchida com amor de todos nós, eu tenho certeza que ela, além de alimentar
materialmente alimenta espiritualmente. Tudo aquilo que nós doamos com amor faz bem. Tudo aquilo que eu dou com rancor faz mal. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam com essa cesta básica com alimentos não perecíveis. O grupo de estudos, aqueles que quiserem se inscrever, já lá na secretaria nós fazemos também, nós temos aulas, né, da doutrina, às terças-feiras, todas as terças-feiras a partir das 20 horas, e é feito por reunião por meeting, né, pela internet também. Então aqueles que quiserem se interessarem em se aprofundar nos estudos, que possam, né, ali na secretaria já fazer a sua inscrição, onde essas aulas vão iniciar a partir de fevereiro de 2024, tá certo? Então é uma oportunidade que nós, é uma oportunidade de nós nos aprofundarmos na doutrina e uma oportunidade para que nós possamos trabalhar nesta casa, porque é através dos estudantes, dos estudos, que a gente tem a porta aberta para ser um tarefeiro, como a gente aqui chama, oportunidade de trabalho, né? Fazer parte dos tarefeiros na Casa Recomeço. A gente sempre fala, antes do Evangelho no Lar, do bazar. O bazar está aqui do nosso lado, né? Onde a gente recebe doações e vendemos esses produtos, geralmente são roupas, produtos eletrônicos, a um preço, né, bem mais em conta, né, porque já está, de uma forma já foi usado, e outros que nem foram usados, né, temos muitas doações nesse sentido, que nos ajuda a nos manter aqui. É uma fonte muito importante para nós, de mantermos o sistema financeiro em pé. Então, quem puder nos ajudar com essas roupas, né, fazer ali uma movimentação na gaveta, que é importante, só a gente pede para que ela esteja limpa, e se tiver ali com tiver rasgado e tal, que possa ser costurado, né? Que a gente tem uma utilidade muito boa para isso. E, finalmente, falar do Evangelho no Lar. É uma atividade que a espiritualidade nos ensinou de tremenda utilidade para nós aqui encarnados, onde semanalmente, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, isso é importante, porque a espiritualidade, ela não tem o tempo que cada um de nós pretende ter. Então nós vamos marcar lá um dia no nosso lar, o dia, o horário, para que a gente possa realizar o Evangelho no Lar. Ele nunca pode ser feito depois das 11h30, porque é um horário onde as vibrações caem muito, entra na madrugada, e não é conveniente fazer o Evangelho depois desse horário, e depois, se quiser, a partir das 6 horas da manhã, tá bom? E o Evangelho, como a gente vem esclarecendo, é onde a gente faz a gente cria ali uma energia muito forte da proteção das interferências externas e das interferências internas que nós mesmos criamos, tá certo? Que não esqueçamos disso, que só vamos lembrar quando, né, a gente pergunta se a pessoa não está bem, está fazendo evangelho? Eu estou tão ruim que eu não consigo fazer o evangelho. Está errado. A gente tem que fazer o evangelho, principalmente ter firmeza nos momentos difíceis. Porque nos momentos fáceis é fácil, né? Agradar o inimigo é difícil, né? Agradar um amigo é fácil, um inimigo não é. A gente tem que se desdobrar para que a gente para a gente não perder esse hábito, seja ele em momentos difíceis, nos fáceis. Quando a gente está em equilíbrio no lar, aí sim, a gente não pode deixar de fazer. O equilíbrio faz a manutenção no nosso lar. Então vamos nos preparar para a nossa palestra, para os trabalhos desta noite, e eu convido-os então a fecharem os vossos olhos, relaxar bem o corpo físico, descruzando os braços, as pernas,
para que possamos estar receptivos às energias fluídicas que a nossa espiritualidade maior nos presenteia nesse instante. E para tanto, nós fazemos um colóquio amoroso com Jesus, com o Pai e com os nossos irmãos de luz, em agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos reunidos nesta noite, em seu nome, em nome de Jesus, para que possamos aqui pedir aos nossos irmãos aquilo que melhor eu preciso, aquilo que me está me incomodando, que está me faltando. Muitas vezes é a minha paz interior, muitas vezes meu equilíbrio, tanto na minha vida profissional como na minha vida estudantil ou na minha vida lá dentro da minha própria casa, que eu possa me fortalecer nestes pensamentos, que eu possa me fortalecer na palestra que aqui iremos ouvir, que eu possa me fortalecer no passe que eu irei receber, onde eu irei estar sendo higienizado pelos nossos companheiros, e que esta vibração possa se estender não só àqueles que aqui se encontram, mas àqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão nos ouvindo agora pela internet, ou por aqueles que ficaram, os nossos parentes, amigos, nossa família que não pôde estar presente, que possamos da mesma forma direcionar esta vibração de amor para que possa chegar até eles da mesma forma que nós aqui estamos recebendo. Vibrar por aqueles que se encontram em hospitais, nas salas de recuperação, nas salas de cirurgia. Temos hoje alguns companheiros aqui que passaram por algumas cirurgias, que eles possam receber a nossa vibração de amor, de recuperação. Vibrar pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Vibrar pela harmonia geral, pelo bem-estar e para que a gente possa estar sendo suprido de bons pensamentos que nos elevam e nos acalentam. Vibremos então nesse instante por nós mesmos, como foi dito, e que eu possa, nesse segundo que eu aqui estou, pedir algo em particular para mim mesmo. Um emprego, saúde, entendimento, paciência, discernimento e paz. Que este momento seja um momento muito bom para que a gente possa se fortalecer. E tenho certeza que nós estamos tendo, através desta chuva de orvalho que cai sobre cada um de nós nesse instante, estas vibrações, esta luz maravilhosa que se faz presente nesse instante, está nos abençoando, nos fortalecendo e nos preparando para o amanhã. E desta forma, nós nos colocamos em joelhos com Jesus e a Ele dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então vamos nos preparando, de uma forma bem plena para receber a nossa palestrante, a nossa tarefeira, a Valéria, que com certeza irá nos encher aí com os ensinamentos de Jesus. Uma boa palestra para todos. Uma boa palestra. Boa noite a todos. Que todos possam estar se sentindo tranquilos, envolvidos com tanto amor, que temos nessa casa. E hoje nós vamos trazer as informações
que Emmanuel nos trouxe no livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem de número 53, que fala sementeiras e ceifas, né? Semeaduras e colheitas. E ele começa com uma frase de Paulo, que está na carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 8, que fala assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. É uma frase bem forte, né? Mas a gente vai lembrar, sim, que Paulo escrevia as cartas para as igrejas que ele fundou, e lá em Gálatas estava uma confusão, né? E ele precisou chamar a atenção, né? Que as mensagens são para nos atentar assim, na nossa mente, né? Mas eu vou ler 2 versículos, um antes e um depois, complementando para a gente entender o que Paulo quis dizer. No versículo 7, ele fala assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Aí ele fala, porque quem semeia para a sua carne, a carne colherá ruína, corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaçamos, quer dizer, não percamos as nossas forças de fazer, pois se não desistirmos, colheremos no Deus. Bem conhecido agora, né? Porque a gente não tem que colher na carne, né? Aí o Emmanuel trouxe essa mensagem pra gente, que é uma reflexão muito profunda, né, pessoal? É pra gente refletir no nosso caminhar na Terra, a nossa jornada, né? O que a gente está semeando? Será que a gente está mais preocupado em semear os bens da terra, os bens materiais, ou os bens espirituais? O que a gente vai levar conosco quando a gente voltar para a parte espiritual? Né? Porque nós somos levar. A gente está aqui, mas não somos levar. É uma escola, né? Que frutos eu vou colher da semeadura que estou fazendo? Bons? Maus? Então, o Emmanuel escreve assim, ó: plantaremos todos os dias. Todos os dias a gente planta. Por quê? A gente age, a gente fala, a gente pensa, a gente está plantando, né? Todos os dias da nossa vida. Então, a gente tem que pensar assim, ó: cada ato que eu faço é uma semente, né? Então eu estou plantando a semente. Nós plantamos em cada ato, olha. E a gente tem que ter a consciência, né, de pensar a nossa responsabilidade. Nos conscientizarmos que estamos distribuindo nossas sementes e que vamos ter que colher. Não tem jeito. Vamos colher os frutos do que estamos semeando, dessa semeadura. Pode ser bons ou maus frutos que vamos colher. Mas tem gente que fala assim: ah, não quero colher isso aí não. Ah, não quero não. Colhe para mim. Aí a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ela diz nas leituras dela: ninguém colhe em seara alheia. Ela fala: ah, não quero não. Vai colher para mim? Não, a plantação é sua. Você tem que colher. Boa ou má, com sabor ou com alegria, né? E Emmanuel fala o seguinte ainda nessa mensagem: é da lei colher. Plantou, tem que colher, é da lei. Ou seja, não é a minha vontade, eu não quero, não é a vontade dele, a vontade dela, a vontade do fulano, do ciclano. Isso vai acontecer, queiramos ou não,
nós plantamos, nós vamos colher. E ele fala o seguinte: até os inativos, os ociosos, estão cultivando o joio da imprevidência, que é da negligência, né? E os inativos e os ociosos também estão plantando? Também estão semeando? O que vocês acham? Então, é isso mesmo. Quando eles não falam nada, não fazem nada, eles não se posicionam, eles estão plantando? Eu quero ficar quietinho, não vou sair de casa, vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada. Estão plantando? Gente, eles estão plantando, tudo é plantação. Tudo é uma escolha. Então, se eu escolho ser uma pessoa inativa, eu estou plantando. Se eu escolho ser uma pessoa ociosa, eu também estou plantando, né? O que eu estou plantando? A minha negligência. Tanta oportunidade que a gente tem aqui, né? A gente foi um trabalho imenso do plano espiritual para a gente poder encarnar e a gente passa em brancas nuvens, sem fazer nada. Não quero me comprometer, não vou me comprometer, né? Lá no livro dos Espíritos, tem duas questões, a 642 e a 657, que o Kardec faz a pergunta para os Espíritos se não é suficiente não fazer o mal, de se entregar à vida contemplativa. Somente. Eu não faço mal, eu quero ficar aqui só contemplando, adorando a Deus, não quero fazer nada. E o que os Espíritos respondem? Respondem assim, que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Não praticam o bem, não semeiam o bem. E por isso, eles são considerados inúteis. É uma vida inútil, né? Não fiz nada. E que cada um responderá pelo bem que deixou de fazer, de semear. Gente, eu não posso fazer nada. Eu ainda pedi lá, não posso. Gente, sabe que a gente pode fazer uma prece? Um pensamento bom? Às vezes a gente tem situações difíceis. Sabe que isso eu não posso fazer? Isso é semear, né? E o Emmanuel fala ainda assim, é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Nós não falamos lá que a gente vai plantar todo dia, a gente acorda e está plantando, está pensando, está falando. A gente vai colher todos os dias. Às vezes a gente pergunta assim, poxa, eu não sei por que aconteceu isso comigo. É a sua colheita mesmo. Não sei. Mas quando foi que eu semeei? Então eu plantei aquilo e estou colhendo isso. Quando? Quando que aconteceu isso? Eu não fiz isso, eu não reconheço na minha consciência neste momento, eu não lembro. Aí o Emmanuel fala o seguinte, há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. A gente sabe que tem plantas, né? Por exemplo, a fruta, o morango, ele produz num período curto. E uma jabuticabeira, para ter uma planta, que hoje a gente tem umas coisas assim, tecnologia faz, mas se for no modo natural, demora quase 100 anos para produzir, né? Então, onde a gente vai ver isso? Quer dizer, eu não lembro de onde aconteceu isso, porque lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Kardec, né? No capítulo 5, que fala do bem-aventurados os aflitos, é um capítulo que a gente tem que ler diariamente, porque lá ele dá todas as nossas respostas, os nossos questionamentos. Por que eu estou passando por isso? Por que eu não quis? Tem 2 itens lá que ele fala, causas anteriores das nossas aflições e causas atuais das nossas aflições, né? E o Kardec, ele traz pra gente a seguinte informação, me perdi aqui. Que se você está passando por alguma situação neste momento, não fiz nada, gente.
né? Eu não fiz nada. A gente, se não foi de agora, porque agora eu sou correta, eu faço tudo direitinho, quer dizer que a gente fez a situação não nessa encarnação, né? A doutrina espírita, ela é uma doutrina bendita, consoladora, que ela fala pra gente, nos dá um norte. Por que está acontecendo isso comigo? Quando eu começo, o Aidar fez um convite, vamos estudar. Por quê? Porque a gente vai ampliando o nosso conhecimento e vai se autoconhecendo, né? Então, o Kardec traz que as sementes do mal que a gente plantou, o que é o mal? Da nossa ignorância. Ignorância, não entendimento, né? Que a gente plantou ontem, nós estamos colhendo hoje, né? Nessa encarnação. Por exemplo, uma pessoa afortunada dá um revés aí, perde toda a fortuna. O que aconteceu com ela? Por que será que ela fez isso? Por que aconteceu isso? Eu fiz tudo direitinho? O que me aconteceu? Ou as doenças degenerativas, né? Crianças, às vezes, que nascem com uma doença. Por que tanta gente nasce são, outro não? A gente tem que ir em busca. E aí a gente vai ver que isso é um projeto reencarnatório, né? E as sementes que a gente está plantando hoje, a gente também vai colher, ainda nessa encarnação, ou futuramente. Por exemplo, se a gente conhece pessoas que se envolvem com produtos tóxicos, né? Com drogas, com bebida, se envolve na bebida, se encharca. O que ela vai acontecer? Nessa vida já vai ter problemas físicos, não é? E aí o problema não é só com ela, envolve os familiares, envolve os amigos, envolve o entorno de todo aquele ser que está envolvido nessa situação, né? E a pessoa, então, ela vai colher noutra? Não, ela colhe, às vezes, já nessa encarnação, esses problemas. Quer ver outro exemplo? A pessoa que faz uso do fumo, por exemplo. A gente sabe que ela vai acarretar problemas físicos também. Com o pulmão, não vai conseguir respirar, com o coração, com a circulação. Pode vir um câncer, né? Uma palavra que todo mundo tem até medo de falar. Uma doença muito séria, né? E ele vai colher já nessa, plantou e vai colher nessa encarnação, né? Então, isso acarreta problema. E a família, nós estamos juntos porque o projeto é para o conjunto. Nós vamos plantar juntos e vamos colher, né? Aí a gente pergunta, mas por que tem outras pessoas que vem aqui, tá tudo bem, e só faz o mal, gente? Engana, rouba, né? Tem o poder e massacra aquele que está abaixo dele, né? Não tem pessoal assim que, né? Mas não acontece nada. Aí a gente pergunta, por que tem gente tão boa que vai embora e essa que está aqui não vai ficar aí fazendo mal, né? A gente viu muitas situações, a gente vê muitas situações. Essas são pessoas que estão plantando nessa encarnação e vão colher no futuro, na futura encarnação. Às vezes a gente vê, isso não é regra geral, mas muitas das situações que a gente vê, por exemplo, de uma pessoa que usou a inteligência para um lado ruim, um lado mal, vem numa outra encarnação, por exemplo, totalmente imobilizada, com problema mental, que tem que ser acolhido, que tem que dependente do outro, muitas das vezes até daquele que ele mesmo, numa outra encarnação, prejudicou, mas que vem para o quê? Para juntos trabalhar o quê? O amor no coração, não é isso? A lei de Deus não é isso? Um amor no coração, para a gente trabalhar o amor? Então a gente tem que, quando a gente fala, mas devia de morrer, né? Vou contar uma historinha aqui. O Chico, uma vez, ele foi na casa de um amigo, porque o Chico, ele fazia, né, todo um trabalho e às vezes ia fazer o evangelho nas casas dos doentes. E aí ele foi um dia, um amigo dele teve um ataque cardíaco, não morreu, mas estava muito mal. O Chico foi lá fazer o evangelho com ele, né? Chegando lá, o Chico abre, ao acaso,
né, a mensagem. E aí, do Evangelho, né, ele levou o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu e caiu no capítulo 5, que é o do Bem-aventurados os aflitos, né? A mensagem que traz assim, ó, se fosse um homem de bem, teria morrido. Quer dizer que ele não morreu por quê? Não tinha aprendido ainda, né? Quando você fala assim, mas aquele era tão bom, morreu porque já era bom, ele já aprendeu, né? Então ele vai. Agora quem não aprendeu tem que ficar na escola, não tem? A gente quer que se livre, mas a gente sabe que uma pessoa muito ruim, um espírito que se liberta da carne muito ruim, vai ficar perturbando aí. Então tem que ficar aqui para aprender, né? E aí o Emmanuel continua no livrinho lá na mensagem, que ele fala assim, ó, em todas as épocas, a turba, quer dizer, a multidão, cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência, do declínio. É a pessoa que não consegue entender por que da situação que passa. Quando a semeadura, né, a plantação que ela fez, foi feita lá atrás, numa encarnação anterior. Muitos de nós estamos aqui, a gente não tem essa primeira, nós não fomos criados nesta vida, a gente tem uma bagagem. Quando ele fala turba, continua, porque a gente vem para cá e Deus, na sua infinita bondade, dá o véu do esquecimento, né? Vocês já ouviram isso, né? Dá o véu do esquecimento, porque eu tenho que fazer a ação com aquela pessoa com o meu coração, né? Ah, se eu soubesse que a minha mulher e eu, né, já tivemos outra vida que não foi muito boa, vou resolver logo que eu quero me livrar dela nessa vida. Não é assim. A gente tem que estar junto para se amar, para ser companheiro, para entender que juntos, se tem os filhos, nós vamos trabalhar juntos, né? Então, mas a gente, quando está aqui que tem o véu, a gente deseja usufruir das vantagens, das sensações que às vezes a gente se encontra e é impróprio para a gente agir daquele jeito. A gente não reflete muitas vezes na ação errada. A gente vai no ímpeto. E aí o que a gente angaria para a gente? E para outros, né? Porque se a gente faz como a gente falou lá, é ruim, minha mulher não me deu muito bem, e aí às vezes a gente pega e vai por caminhos, em vez de a gente sentar e resolver, né, tem as discussões, temos que sentar e resolver. Falam que vida de mulher e marido são muitas encarnações, hein, gente? Então a gente já tem que começar a acertar nessa, não é? Vem aqui na casa espírita, fala, nossa, eu aprendi lá que eu tenho que ter amor, cuidar, olhar o outro com olhos de carinho, não é? Perdoar, né? Caridade, não é? Né? Então a gente tem que fazer isso. Não nos deixarmos levar pelo lado imediatista. Não quero saber, eu vou e está acabado, eu não quero saber dessa situação, né? E eu vou em frente, seja o que Deus quiser. Eu tenho a vida eterna, na próxima eu resolvo. E nessa prova, nessa situação, a gente fica como a turba, como a multidão que vai errando, volta na outra vez, vem para acertar, depois na outra, e vai errando e fica estacionado, não consegue evoluir. Então fica como o Emmanuel fala aqui, no labirinto das reencarnações, porque reencarna, não faz direito, vai do lado de lá, se arrepende, fala, não, eu vou, volta, faz de novo errado, e a gente fica nesse, parece um ioiô, né? Vai e volta, né? Então, mas e o bem? Quer dizer, eu estou falando aqui do mal, então a gente faz só o mal? Não. Se eu agir no bem, o que vai acontecer? Se eu plantar o bem, se eu semear o bem, o que eu vou colher? O bem, não é? Se eu for amoroso, se eu tiver ações caridosas, se eu tiver um olhar caridoso, eu vou colher também o bem, né? A gente pode colher o bem com as pessoas que nos querem bem, que gostam de nós, ou que passam a ter gratidão por algo que eu fiz de bom.
né? A gente está aqui na Casa Espírita, as pessoas que vêm aqui, nossa, se sente, às vezes a gente fala assim, nossa, aprendo muito mais, né? Porque são pessoas que vêm assim com carinho pra gente, né? E a gente se sente tão bem de fazer essa ação pro outro, né? Então, fazendo bem eu vou colher também, né? Agora, tem colheita que demora mais, como lá o caso da jabuticabeira, porque a gente tem que resgatar. Vamos lembrar que Paulo de Tarso, a vida dele é antes e depois de Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele fez tudo, ele usou os ensinos de Jesus na vida dele, mas ele demorou, né, gente? Ele teve que fazer o quê? E sempre amando, trabalhando, falar, eu não quero a vida de Paulo, mas ele plantou e colheu antes de Jesus. Colheu como depois? Sofreu, não sofreu, mas ele tinha a certeza daquilo que Jesus falou. A felicidade não é deste mundo. Eu vim para servir e todos nós estamos aqui para servir. Então ele foi fazer o quê? Rever, auxiliar todos aqueles que ele deveria, que ele chegou até muitos a matar. Então ele precisava trazer a vida, não é? A mensagem fala ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Então a gente vem para cá para duelar. Tem muitos que vêm para duelar. A gente vê às vezes, tá proibido agora, às vezes 2 torcidas num campo de futebol onde a gente tem que se divertir e marcam o duelo por telefone. Vamos degladiar. Quando a gente devia de se entrosar, aceitar, a gente tem que ter respeito pela opinião do outro. Eu posso não concordar. Meu time é Y, o seu é X, maravilha. Sermos juntos. Não, mas a gente fica trazendo essa ódio, esse rancor, e a gente angaria o quê? Para a próxima vida? Uma nova existência que a gente vai estar com quem? Com esses irmãos, para a gente trabalhar o amor, o entendimento. A vizinha do lado me fez um negócio, não suporto olhar para ela. Tem que começar a trabalhar o amor. Ai, Valéria, mas é tão difícil. Nossa Senhora, ela faz um barulho no apartamento dela, eu não consigo dormir. Ora, a prece, ela é um bálsamo que nos ore, peça. Se eu não conseguir falar assim, pedir por ela, pede para Deus, para Jesus, para o mentor, né? Pede para ele, fala assim, por favor, envolva no muito carinho. Eu não consigo ainda. Ora todo dia. O H falou aqui do Evangelho. Se a gente quer acostumar, começa a fazer o Evangelho todos os dias, para criar o hábito. Depois aí você vai amanhã, aí você vai escolhe um dia da semana. Gente, é meia hora, mas que faz uma bênção, faz um amor dentro da tua casa, uma luz, traz Jesus para dentro da casa, os benfeitores. E eu fazendo isso, eu amo na minha vizinha. Vocês sabem que quando a gente faz o Evangelho na nossa casa, a luz se estende. Se eu moro num apartamento, para todos os apartamentos, para a minha rua, para o meu bairro. Se eu tenho, então, vários fazendo, vai para a cidade, vai para o estado, vai para o país. São energias benéficas. Então, o Emmanuel fala o seguinte: até hoje decorridos, essa mensagem foi de 1951, né, que o Emmanuel trouxe. Ele fala aqui que até hoje, decorrido mais de 19 séculos, nós já passamos de 19, né, mais de 20 séculos e alguns anos, sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira de luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantos se conhecem no mundo
e avançam a caminho do mestre dos mestres. Gente, é fácil viver todo o ensinamento de Jesus? Se alguém te bater na face, vira outra e vira outra, né? Perdoa, como Pedro falou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? O que Jesus fala para ele? 70 vezes 7. Cada um. Se ele fez de novo, perdoa de novo. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando eu tenho ódio, raiva, eu estou grudado, porque aquilo toda hora vem na minha cabeça. Vocês já repararam? Quando o amor, quando você divide, ele expande, né? É isso que ele fala. Então, a gente precisa plantar a luz dentro de nós. Deixar de plantar a luz no outro, porque a gente vive falando pro outro, né? Você tem que fazer, você tem que fazer. E a gente ainda tá lá, quando olha lá dentro da gente, tá com ódio, rancor, raiva. Então a gente tem que plantar dentro do nosso coração. Como ele falou, alguns entendem isso. Então, quando a gente descobre Jesus, é uma libertação. Quando eu ponho isso no meu coração, eu me liberto. É de ontem para hoje? Não. É de hoje para amanhã? Não. Porque a gente tem uma bagagem que está pesadinha, a gente tem que ir aos poucos liberando, de pouquinho. Mas a gente tem que botar, plantar, para colher. Lembra lá? Tem coisa que é rápida, fruto que é rápido, tem coisa que demora. Se as coisas estão muito arraigadas, a gente vai demorar, mas nós temos que plantar. Nós temos que fazer isso. A gente tem que fazer como o Mestre Jesus orientou lá para o Pedro. 70 vezes 7. Perdoar. E aí o Emmanuel fala assim: mas se você desejas, pois meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Foge de plantar na ruína para depois colher o que? Declínio. Foge do que? De ter raiva, de ter ira, de desejar o mal, ter inveja. Trabalha isso, é um irmão, nós somos iguais, irmãos de caminhada. Ah, mas eu estou indo no centro, mas aquela pessoa lá do meu trabalho não vai. Ora, recolhe-te ao teu aposento íntimo e ora com o coração. Semear os bens morais, a caridade, o amor fraterno, a caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. Ó, se a gente fizer a caridade assim, gente, é quase 95% do caminho que a gente se planejou de vir aqui. A gente tem que mudar a natureza das nossas paixões, ser apaixonada pelos ensinos do Mestre e praticar. É fácil? É difícil, mas não é impossível. A gente tem que começar, né? Uma estrada, ela começa, quem trabalha na construção aí, filho do vai dar, para fazer uma casinha, tijolo a tijolo, não é isso? Não é? Um rio é gota a gota. Então a gente tem que fazer. A gente plantando bem, com certeza nós vamos colher o bem. É da lei. O Manuel falar lá na frente, é da lei. O que quer dizer isso? É da lei divina. Nem que eu não queira, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. E aí ele fala o seguinte: repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. A gente vai cair, mas a gente tem que se levantar. Não estamos sozinhos. Lê do engano de falar: ai, ninguém me... plano espiritual esqueceu de mim, Jesus esqueceu de mim, meu mentor... Não, a gente esquece deles. Quando eu faço uma prece sincera e me ligo, peço ajuda para o meu mentor, gente, a gente tem que conversar com ele. Não é falar: Pai nosso que está no céu, não. Ô amigo, vem cá, vamos conversar, estou precisando da tua ajuda. Ele vai falar com você, então você tem que prestar atenção no que você está semeando. Você está colhendo o que você plantou, não é isso? A gente não ouve aquela vozinha?
A gente vai fazer uma coisa errada, você sabe que não pode fazer isso, você vai plantar coisa errada, não é? Então a gente tem que reparar que tem muita gente que vai no ímpeto. Então, tem que lembrar que quando a gente vai voltar no mesmo caminho. Será que a gente está plantando uma árvore frondosa, com uma sombra, né? Uma copa grande com sombra, que dá bons frutos docinhos? Será que a gente está plantando isso? Ou então, a gente não está plantando nada. E o que a gente encontra no caminho, a gente ainda corta. O que será que eu estou fazendo? Será que eu estou plantando corações amigos? Ou estou em cada esquina encontrando um inimigo? O Aidar ainda falou, é tão bom a gente conversar com um amigo, né? Mas com o inimigo é complicado. Mas Jesus fala, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto o sol está sobre vocês. Enquanto a gente está vivo. Né? Mas a gente tem que fazer tudo isso, gente, com o coração. Né? Nós temos que nos realinhar com os ensinamentos de Jesus e plantar sementes de simpatia, de amor, amizade, perdão. Perdão é fácil, né? Ou, né? É facílimo. Mas a gente tem que fazer tudo isso se esforçando com vontade. Vontade de que ocorra isso. Vontade de modificar. E aí, a gente vai desfazer todos os nós que a gente veio fazendo no meio do caminho, das nossas intrigas, a gente vai desfazendo. E nisso tudo, a gente vai revolver a nossa terra para uma nova semeadura. Semear o bem e colher o bem. Vai ser uma nova colheita, né? Com as sementes de amor, de amizade, de perdão, de paz, de luz. Olha quanta coisa boa, sementes boas, né? E aí, quem que a gente vai atrair pra gente? Os benfeitores, os mentores, amigos, que são os trabalhadores que junto conosco vão ajudar nessa semeadura, nessa plantação. Eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir, muita paz e que todos possam sair daqui com uma pulguinha atrás da orelha, pensando que árvore que eu vou deixar, né? Que árvore que eu vou deixar para o meu caminho. Um abraço para todos. Obrigado pela palestra. Eu estava só um minutinho só. Eu lembrei de alguns. Os árabes têm alguns provérbios e alguns ensinamentos, né? E estava o neto vendo o avô plantando uma oliveira. A oliveira dá a azeitona, né? Então ele perguntou pro avô, se esta semente vai levar 100 anos para dar frutos, por que o senhor está plantando? O senhor não vai colher, não vai experimentar dela? E ele, né, toda semana ia lá e regava e plantava com muito amor. São para os nossos, né, nossos filhos, os nossos netos. Né? Então, a doutrina deles, né, a religião deles, a muçulmana, não acredita na reencarnação. Mas olha o ensinamento que eles passam, né, para as gerações futuras. O que eu planto de melhor hoje para que dê frutos para aqueles que estão ali, que ele não vai nem sequer saborear. A gente acredita que provavelmente vai comer mal. Com certeza, mas lá, nós aqui com certeza. Agora, sem eles acreditarem nisso, já estão fazendo. E nós temos a obrigação, né, sabendo que nós vamos voltar um dia, que podemos comer daquele fruto. Então vamos agradecer por tudo aquilo que nós pudermos ouvir esta noite, pelos ensinamentos, que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que nos foi dito, para que nós possamos encher, né, os nossos sentidos, a nossa consciência de paz, de futuro, de amizade, de benevolência, com sentimentos, né, que nos deixam bem tranquilos, porque nada termina agora, ela tem continuidade. Então, que possamos, né,
Também envolver os que estão em casa nesta hora, que esta palestra e este momento possa ser irradiado para aqueles que estão em casa nesse instante, que irão receber, como vocês, os passes aqui na nossa casa, e que esses irmãos possam também receber através desta oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que esta oração possa acalentar e encher todos os corações que estão nesse momento nos ouvindo e que irão nos ouvir em uma outra oportunidade. Uma boa noite a todos, que cada um possa ter um passe bem gostoso e que o tratamento, como já foi dito, já iniciou a quando começamos a palestra e termina quando estamos retornando para as nossas casas com as nossas energias renovadas e que possamos, ao chegar em nossas casas, abraçar aqueles, dar um abraço bem gostoso naqueles que não puderam estar presentes. Uma boa noite para todos. Eu vou deixar assim, para nos mantermos em silêncio.